Neste primeiro módulo, abordaremos a teoria sobre decibel. Abordaremos algumas situações práticas, mas falaremos principalmente da teoria sobre decibel. Não só como decibel como ganho, como também sobre unidades físicas, como potência e voltagem. No segundo módulo, abordaremos a questão de exercícios práticos sobre o mesmo assunto. Aqui observamos as várias vantagens do uso do decibel. O decibel dB é uma medida da razão entre duas quantidades, sendo usado para uma grande variedade de medições em acústica, física, eletrônica e telecomunicações. Em acústica, é utilizada para medir o nível de intensidade sonora em segurança pública e para a insalubridade trabalhista. Valores acima de 120 decibéis podem provocar problemas auditivos no indivíduo. Em eletrônica, é utilizada para definir um ganho de amplificadores e filtros através do diagrama de Bode. Em telecomunicações, é utilizado para medir potência de sinais e potência de antenas, como exemplo. Isto será visto na aula de hoje. O dB usa o logaritmo decimal log10 para realizar a compressão de escala. Um exemplo típico de uso do dB é na medição do ganho ou perda de potência em um sistema. Vantagens do uso do decibel: é mais conveniente somar os ganhos em decibéis em estágios sucessivos de um sistema do que multiplicar os seus ganhos lineares. Faixas muito grandes de razões de valores podem ser expressas em decibéis em uma faixa mais moderada, possibilitando uma melhor visualização dos valores grandes e pequenos. Observe a tabela, as colunas, nível de potência em decibéis e nível de potência em escala linear. Na acústica, o decibel usado como uma escala logarítmica da razão de intensidade sonora se ajusta melhor à intensidade percebida pelo ouvido humano. Nos nossos sistemas, a gente tem essas duas possibilidades, né? Ganho em dB linear ou ganho em dB, ou seja, um ganho linear ou um ganho em dB. Logaritmo. O logaritmo. Então, isso aqui é uma coisa interessante também, porque quando você fala em circuitos, né? E a gente fala assim, não, o ganho em dB é negativo, igual vocês estão vendo no celular de vocês. Tela do celular demonstrando a potência em dBm. O valor está negativo. E aí você fica pensando, o valor negativo, né? Deve ser uma coisa ruim, né? Mas o que representa esse valor negativo? Na verdade, ele é um valor muito baixo de potência. Não representa que o valor é negativo de potência. É como se você falasse assim, se a potência está invertida, né? Alguma coisa assim. Não representa isso. É como se o positivo e o negativo fossem uma escala só. Só que um valor negativo de potência é o menos infinito, é um valor de potência positiva, porém de valor muito pequeno. Então o valor, vamos dizer assim, o nosso zero em dB, ele é quanto? Meio da escala. 1. O valor 1 acima de 1 são ganhos Positivo. São ganhos. Abaixo de 1 são o quê? Atenuações. Então, por exemplo, se eu tenho uma tensão de 10 volts e eu coloco para você que eu tenho um ganho e uma atenuação de 0,5, a saída vai ter quanto? Vai ser atenuada. Então, na verdade, o 0,5 é um dB. Quando a gente for calcular o 0,5, você vai ver que o dB dele vai ser positivo ou negativo? Negativo, porque é uma atenuação. Então tem que tomar cuidado com o que é atenuação e o que é o ganho, tá? Então no caso aqui é o que a gente vai ver nesse caso aqui. Existe também, ali a gente está falando de potência, tá? Mas algumas vezes a gente também usa o dB, né? Muitas vezes. A gente usa o dB também como ganho também de tensão. Só que como você tem aqui a fórmula anterior, você observar que ela tem uma... Deixa eu botar aqui
5. Tá vendo aqui, ó? Ela é esse cara 10 log de P0 P1 pessoa P0, beleza? O que acontece ali? Você viu que existe um 10 na frente da escala ali, correto? Quando você tem a potência, então ele tem um 10. Quando você tem a tensão, o que muda? Isso aqui é a potência, viu? A tensão quadrada subdividido pela impedância. V quadrado sobre R, né? Isso é potência. Isso é potência. Então, como eu tinha aqui, ó, P1, P0, aqui eu vou ter P1, P0. Só que como as impedâncias normalmente de entrada e saída são iguais, né, porque o circuito é o mesmo, eles consideram que essas impedâncias podem ser cortadas uma com a outra. Então ficou V1 ao quadrado, V0 ao quadrado. Quando você pega V1, V0 ao quadrado, vai ficar V1 sobre V0, tudo elevado ao quadrado. Então esse 2 no expoente aqui, o 2 no expoente passa por ao log, multiplicando esse fator. Ok? Então, no caso da tensão, a nossa fórmula não é 10 log de P0 sobre P1, né? A potência é 10 log P0 sobre P1. Então, na tensão, a gente vai ter o quê? 20 log de V0, V1 sobre V0. Quando você tem tensão, então ele diferencia a frente do cara, tá? Também vai do lado inverso, né? Se você quiser um ganho linear, né? Eu tenho um ganho de 100, aí aqui é o ganho linear. Então é 10 log do ganho dB dividido por 20. Então aqui, o que diferencia da potência para a tensão é 20 lá, 10, tá? Então quando estiver falando de potência, a frente do log é 10. Quando estiver falando de tensão, é 20. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das escalas, né? E principalmente na questão do dBm. O que é o dBm? Como eu falei para vocês, o dB é um ganho. O dBm não. O dBm é uma grandeza física. Ele representa uma potência, como vocês estão vendo no celular de vocês aí. Tá? Então, dB é um ganho. dBm é uma potência. O que é o dBm? Né? Como você viu lá que o dB é uma relação de potências, a gente vai ter aqui no dBm uma relação de potência, só que a potência da saída, né, ela é uma potência fixa, da entrada é uma potência fixa, ela é dada por 1 miliwatt. Então, como a gente tinha aqui, ó, P1 sobre P0, então nosso P0 ele é 1 miliwatt, é como se você tivesse uma grandeza relativa. Então o dBm é uma grandeza relativa, é uma potência comparada ao quê? A uma potência de 1 miliwatt. Então, na verdade, eu vou calcular uma potência comparativa a 1 miliwatt. Então, na verdade, aqui eu tenho uma potência em dBm. Então, toda a potência que você vê em dBm, a gente vai calcular aqui o 100. Aqui deve ter o valor de 100, mas a gente vai ver como calcular o 100. A gente vai achar a potência dBm dada por a potência linear dividido por 1 miliwatt. 10 log disso aqui. Tá? E quando faço a inversa desse cara aqui, né? Boto, divido por 10 e faço a potência, levo esse cara para o expoente, né? Eu vou ter essa equação aqui como a potência realmente em miliwatt. Se você quiser saber em miliwatt, você vai ter que fazer isso aqui. Então, se você tem um 100 dBm, né, como a gente viu aí no nosso celular, né, no nosso celular, quanto que vai dar em miliwatts essa potência? Aí é uma forma de calcular. Beleza? Vamos lá. Tem gente aí que deve estar recebendo assim 90, menos 90 dBm e outros estão recebendo menos 113 dBm. Qual que está melhor? Mas é mais próximo do zero. Mas o 90 eu acho que está melhor. O 90 tem a potência maior. Isso aí é uma coisa interessante. O 90 tem a potência maior. E outra coisa, o sinal é negativo. Você botar o sinal negativo? Não. É menos 100 dBm, está escrito no seu sonho. Você falou 100, eu menos ele desce. Mas eu estou falando que é 100 dBm, menos 100 dBm. Então vocês estão com o celular aí, ó. Então se foi eu, foi meu, mas é menos 100 dBm. Não, então vamos fazer de novo aqui. Agora vai dar. Morreu? Até agora. Acabou a galera. Vamos fazer agora, vamos voltar para a realidade. Vamos lá. É negativo, tá? Não, beleza, espera aí agora só um pouquinho. A pessoa vendeu a gente, velho. Calma aí um pouquinho então, professor. É questão
falava. Agora ficou, pô, agora eu não sei nem que subunidade usar aqui mais. Pô, meu. Vai fazer a mesma coisa. É da mesma coisa. Bom, 10 aqui. 10 vezes 10 menos 12. Dá 1 vezes 10 menos 13. Dá 10 picowatts. Isso aí, limite. Mudou totalmente o princípio. Pô, parece um capacitor. Não, esse sinalzinho aí, 10 de menos, apenas 10 sinalzinho de menos, Porra, mudou totalmente. Agora tá certo. Agora faz sentido. Agora faz sentido. Pô, Tá, então deu quanto? era pegadinha, né? 10 picowatts. A potência watts deu 10 picowatts. 10 picowatts. Isso. Beleza? Aqui você colocou, então você colocou 0.001 aqui, né? Watts. Você colocou em watts? Isso, 10 a menos 3, não, 10 a menos. 10 a menos 3 aqui, né? Então você colocou aqui 10 a menos 3 watts. Isso aí. 10 a menos 3 watts. Você colocando aí. E aqui Você colocou 10 gigas. Hã? 10 gigas. Aqui você colocou o menos 100 dBm. Então você colocou 100 dBm aqui, tem o 10, tem o log, e aí você tem que calcular esse cara aqui que eu quero saber. É esse cara aqui que eu quero saber. Perfeito? Então, todo mundo achou? Tem alguma dúvida? Quer que calcule? Mas é isso, você pode fazer. Então, aqui, ó. Então, para fazer esse cálculo, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vai colocar o menos 100 dBm. O 100 dBm. Eu acho que é 0,1. É zero. Aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. É igual a 10, ó, 10 log da potência em watts, 10 a menos 3 em watts. 10 a menos 3 em watts, perfeito? Então eu vou dividir o 100 por 10. Então vai ficar o quê? Então esse aqui já vai ficar 10 log, Porque eu tenho esse. tá? Se eu jogar para 10 a menos. Potência vezes 10 a menos 3 watts. Aí quanto que é depois de 12? Certo? Só que aqui nós temos a base 10. Então, na verdade, esse cara aqui vai ficar o quê? 10 elevado a menos 10 igual a P dividido por 10 a menos 3. E aqui é a potência que eu quero em watts. Tá certo? Como aqui eu tenho 10 a menos 3 e aqui eu tenho 10 a menos 3, então vai ficar o quê? 10 a menos 3. Então, a potência em watts é 10 elevado a menos 13. Beleza? E que eu posso colocar em picofarad vai ficar 10 picofarad. É 0,1, professor, 0,1. Ele vai jogar para o outro lado, vai ficar 1 vezes 10 menos 3. Cara, se você fizer isso aqui, ó, vai ficar. Podemos para vezes 10 a menos 3. vai ficar 10 elevado a menos 1 10 a menos vezes 10 elevado a menos 12. Então vai ficar o quê? Que é igual a 0,1 picowatt. 0,1 picowatts. Beleza. Só que tem um colega nessa sala aqui, tem um colega aqui, que ele recebeu um sinal, o celular dele tá bom, e ele recebeu uma potência de menos 90 dele. O problema é dele, professor. Pô, cara, e eu quero saber o seguinte: Ele que faz a conta. quanto de potência ele tem a mais do outro? Então, gente, a gente falou um pouco de potência, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre tensão também. No ganho de tensão, vale a mesma coisa. Só que a fórmula, como vocês podem ver aqui, ela muda, porque esse número aqui, antes era 10, na potência você usa o 10. Na tensão a gente usa o 20. Então muda aqui a equação apenas por 20 aqui. Então você vai ter tensão de saída e tensão de entrada, e você põe um ganho em dB. Tá bom? Então, substituindo a tensão de V0 por 0,775, acho que é legal para você criar tipo um padrão, igual 1 miliwatts, ele colocaram também um padrão para voltagem. Então, eles colocaram isso e criaram. Eles criaram o padrão ITU-T, né? Que diz o seguinte, que
não é ganho, né? A tensão, né? Em dB, que a gente chama de dBu, né? Ela é 20 log de V, que você quer fazer a conversão, dividido por 0,775. Então, ele é, na verdade, foi criado esse padrão, né? 0,775, dividido, na verdade, considerando como se fosse uma impedância de 600 ohms, que daria o mesmo miliwatt que nós vimos anteriormente no 0 dBm. Então, a tensão em dBu, né? A tensão em dBu é dado por 20 log de V1 sobre 0,775. E a sua inversa é dada embaixo aí, né? 0,775 V 10 elevado a V dBu dividido por 20. Vamos lá, gente. Algumas operações com dB. As únicas operações possíveis entre dois valores expressos em dB são a soma e a subtração, sendo o resultado também expresso em dB. Então você não faz multiplicação em dB, tá? Então, uma soma de dois ganhos em dB é uma multiplicação do ganho linear. Então, ou algumas escalas em dB, ó, de ganho. Quando você fala em 0 dB, por incrível que pareça, né? 0 dB representa um ganho igual a 1. Um ganho de 1 dB. Quanto que deu o negócio? Deu quanto? A gente falou lá? Foi 6 dB, não foi? Foi 6 dB, deu 4. Deu 4, certinho. Deu 4. Então, nosso 6 dB de aumento representa uma multiplicação de 4 vezes. Então, teoricamente, o nosso índice tem que aumentar em 4 vezes, ou seja, o barulho que está ali tem que aumentar em 4 vezes para que a gente possa ganhar a insalubridade, o que é bem difícil, tá? Então você tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, aí ele vai aumentando aqui, né? E aí você vai ter uns fatores de multiplicação. E quando fica negativo, a gente começa a ter as atenuações. Então, menos 3 dB representa uma queda de meio. 3 dB é uma queda de meio. Menos 10 dB, uma queda de 0,1, como a gente calculou ali. E assim vai. Você é básica, né? Não, essa aqui é ganho. A gente está falando de dB. A gente não está falando, ó, presta atenção. Existe o dBu, existe o dBm e existe o dB. Existe o dB de potência e existe o dB de tensão. Tá? São duas coisas diferentes, tá bom? Operações com dB, né? Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma potência de saída, né? Tenho uma potência de entrada em dBm. São duas unidades em dBm. Eu quero saber o seguinte: qual é a minha potência de saída? Sabendo que o meu sistema na minha entrada tem não sei quantos dBm e o ganho do meu sistema é em dB. Então eu posso somar o ganho em dB, que é uma unidade adimensional, com uma potência em dBm. Então é equivalente a fazer o quê? No linear. É como se eu estivesse multiplicando a potência pelo ganho. Potência pelo ganho. Então aqui na verdade a minha potência está sendo multiplicada pelo ganho. Então essa relação linear é equivalente a essa relação aqui em dB. É uma operação matemática bem diferente do que nós estamos acostumados a ver. Certo? Então assim, ó, se dobrarmos a potência, teremos em dB. Então, se eu dobro a minha potência, é a mesma coisa que somar a potência em dBm em 3 dB. Então, a minha saída de potência total, ela vai ser 3 dB. Então, o que significa isso? Vamos supor que eu tenho aqui os 100 dBm que nós temos aí, do celular. Então, se eu somar 3 dB, ou seja, ele for para 103 dBm, então aquele 1 picofarad, né? Foi quanto? 100. 0,1 picofarad vai representar, na verdade, o quê? 0,2. Não é 0,2, que na verdade é menos, né? Negativo, né? Então vai ser dividido por 0,05. 0,05. Vai ser dividido por 2. Então eu criar minha potência pela metade. Só em ter caído 3 dB. Vou cair 3 dB. Agora só caiu 3 dB. O que representa? Meu sinal caiu 3 dB. Parece uma coisa boba, mas ele caiu o quê? A metade.
Cair 3 dB, cair a metade da potência. Tá? Então, foi o que aconteceu aqui, ó. Eu caí 3 dB, reduziu a metade. Você somar. Quem falou? Só você, João? Você chamou, né? Ou seja, somar 3 dB equivale a dobrar a potência, enquanto diminuir 3 dB corresponde a reduzir a metade. A comparação dos dois valores da espécie dBm pode ser feita através da sua subtração. Né? Então, o ganho em dB é o quê? Potência dBm menos potência em dBm. Foi o que nós fizemos aqui. Ó. Quanto foi o nosso ganho daqui para cá? Na verdade, nós tivemos um ganho. Né? Que saiu de menos 100 dBm foi para 90 dBm. Eu posso fazer a subtração aqui, que deu 10 dB. Foi o que nós fizemos aqui. Eu fiz a subtração e deu o quê? Um ganho. Então eu diminuí 2 potências dBm e me deu o quê? Ganho. Note que nesse caso o resultado em dB é em dB, porque se trata de razão de potência. Então, na verdade, isso aqui, embora pareça uma conta, né, de subtração, mas na verdade isso aqui é uma razão. Só que em log, que aí causou, na verdade, o ganho em dB. Então, há algumas regras, né, para vocês não confundirem. Isso aqui já não é uma coisa que eu tive isso aqui já foi uma revisão que eu fiz. Eu percebi nas provas, né, que os alunos cometeram alguns erros baseados nessa situação. O que é dB, o que é dBm, posso somar, não posso somar, o que eu posso fazer de operação. Então, vamos lá. O dB ele pode ser somado com todos. Tá? Então, dBm mais ou menos dB vai dar o quê? dBm. Certo? Então, né, se eu só aqui, ó, eu estou com 100 dBm e deu um ganho de 10 dB, eu vou para quê? 90 dB. Então, o que eu fiz? Eu peguei os 100 dBm, né? E dei um ganho de 10 e foi para quanto? 90. 10 dB. Tá? 10 dB. Então, eu fiz a soma. Uma operação que não é a mesma aqui. Ó. Beleza? O dBW pode somar com o dB. Tá? Então, aqui você pode. A mesma coisa que eu fiz aqui, só que aqui você está usando como base o dBm, que é baseado em que potência? 1 miliwatt. 1 miliwatt. O do watt é baseado em 1 watt. Tá? Então, esse aqui é baseado em watt. Mas a relação desses dois caras é idêntica. Só que um é dividido por 1 miliwatt, o dBm é dividido por 1 miliwatt, e o watt é dividido por 1 watt. dBm só pode somar com dB. Então, dBm só pode somar com o dB. Então, você pode fazer isso aqui, né? Você só pode... Isso aqui é dBm... Aqui acho que é mais. dBm só pode... Mas isso também essa regra aqui, olha, o bem está aqui já, né? dBm mais dB dá dBm. Porque ele colocou aqui. O watt pode somar com o watt. Então você pode somar o watt com o watt. Ou seja, você converte. Se você quiser fazer tudo no watt, você pode. Essas conversões, se você se sentir à vontade, só que pode dar mais trabalho na prova. Às vezes você pode converter tudo para dBm para o watt, fazer as contas em watt, transformar o ganho em ganho linear, fazer todas as contas e depois converter no final. Mas agora que eu vou pedir assim, eu quero ganho linear, eu quero ganho em dBm, eu quero ganho ou ganho em dB, ou seja, eu quero a potência em dBm, eu quero a potência em miliwatts, eu quero a potência em watts, entendeu? Aí essa solicitação é que pode gerar dúvidas em vocês. Eu não quero que gere essa dúvida. Então, toda vez que eu estiver fazendo um pedido, você tem que saber exatamente como é que você vai operacionalizar ele.
certo? Mas é possível que você, por exemplo, eu não quero trabalhar com fazer conta em DB. Eu jogo tudo para o linear, faço a minha conta no linear e no final eu converto para DBM. Entendeu? Eu faço todas as minhas contas, porque eu fico confuso se eu tenho que somar, se eu tenho que diminuir, se eu tenho que fazer. Aí você pode fazer isso, entendeu? Nada te impede. Só que a minha solicitação é: eu quero DBM, eu quero um ARS. Aí vai depender do que eu quero. Tá bom? A subtração pode ser com todos. Então, na verdade, você pode fazer subtração de DBW com DBW, que vai dar DB, DBM com DBM vai dar DB, DB com DB vai dar DB. Então, isso aqui você pode fazer com todos. DB com DBM vai dar DB. Né? Isso aqui parece repetitivo, né? DBM com DBM, DBM com DBM vai dar DB. Tá? Regras. DBM mais DBM. Você não pode fazer soma de DBM mais DBM. Né? Não pode. Isso você pode ver aqui, ó. 0 DBM mais 0 DBM é igual a 3 DBM. Isso é verdade? Se eu perguntar para você, isso é verdade? 0 DBM mais 0 DBM dá 3 DBM? 0 DBM, teoricamente, na aritmética normal, é 0 DBM mais 0 DBM daria o quê? 0 DBM, mas não, dá 3 DBM. Eu gostaria que você fizesse esse cálculo em watts. Quanto que é 0 DBM em watts? Faz aqui. Quanto que é 0 DBM em... Então, pelo que você está falando, né? 0 DBM você está falando que é 1 miliwatts. Isso aqui é 1 miliwatt. 2 DBM. Só que aqui eu estou somando DBs. Eu não posso somar. Que seria aí na linear, não sei o quê. Faz essa conta para a linear. Quanto que vai dar de potência? Ele está dizendo que dá 3 dBm. 0 dBm mais 0 dBm. Pode jogar na fórmula do dB mesmo. Uma soma em dB é uma multiplicação. Agora ele está falando o seguinte: 0 dBm mais 3 dBm, teoricamente seria 3 dBm, mas dá 4,76 dBm. Menos 2 dBm mais 2 dBm daria 0, né? Vai dar 3,45 dBm. Então, o ideal aqui, nesse caso aqui, então algumas, também mais um pouco sobre isso, né? Quando eu boto 3 dBs, agora 3 dBs, quando eu falo de potência, ele representa o dobro. Quando a gente fala de tensão, voltagem, ele representa, são 6 dBs. Por causa daquele 20 aqui, 10. Então aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 20. Ok? Quando eu estou dividindo, né? Menos 3 e menos 6. É porque a fórmula. 10 potência e 20. Na potência eu uso o valor 10 aqui, né? E na tensão, 20 eu uso 20. Então, por isso o valor de dB dobrou. Aqui em dB, mas representa. Então, aqui no caso aqui da divisão, e aqui no vezes 10, quando eu multiplico por 10, representa mais 10 ou mais 20. Multiplicar por 20, né? Se tiver multiplicar por 20 ou multiplicar por 10, somar 10 ou somar 20, né? Numa multiplicação por 10. Então, se eu multipliquei por 10 a potência, eu estou somando 10 dB. Se eu multipliquei por 10 alguma coisa em tensão, eu estou somando 20. Certo? Igual 20 dB por década aqui, ó. Eu peguei uma década, deu 20, que na verdade é 0, que é 0 mais 20. Então, daqui é 20 dB. Então, eu somei mais 20. Essa forma ainda mais clara. Aqui, dividir por 10 é diminuir 10 em dB ou
para a potência, né? E para a tensão diminuir em 20 dB. Parecido também nesse aqui, né? Os ganhos em dB. O 3, né? Divide por C menos 3 dBs. Eu divido por 0,5, né? Divido por 2. Quando eu estou com 10, né? No linear eu estou com 1 e no dB eu estou com 0. Eu somei 10. Não, esse 10 aqui, 10 aqui não. Ah, tá. Eu estou, na verdade, aumentando em 10 vezes, né, multiplicando por 10, somando 10. Então, eu estou somando 10 aqui, ó. 0, 10, 20, né? 0, 10, 20. Então, eu somei 10 em dB, representou o quê? Uma multiplicação por 10 em cada uma das escalas aqui. Então, somar 10 em dB é equivalente a multiplicar por 10 na escala linear. Tá? Aqui agora falando no dBm. 3 dBm negativo 0,5 miliwatts, né? 20 dBm, por exemplo, positivo 100 miliwatts. Então você vê que o 0 dBm 20, né? Aumentamos em 20 aqui, você vai aumentar aqui em 100 vezes. Então o segundo ganho de 100. O dBW é equivalente ao dBm, só que você usa, em vez de miliwatts, você vai usar o watts aqui. Aí vai ser o mesmo processo. Os dois são a mesma coisa, só muda milho. Então, uma questão que a gente coloca muitas vezes numa prova é sobre falar sobre sistemas, né? Então, normalmente a gente coloca esse triângulo aqui como ganho positivo, né? E esse cara aqui como se fosse um atenuador, né? Então, é como se você passasse, eu tenho um sinal, né? Ele foi atenuado, ele deu ganho, né? Eu tenho um sinal de uma antena que recebi, amplifiquei ele num circuito eletrônico, porém eu transmiti para um outro local, aí teve uma atenuação, e aí depois nesse outro local ele veio um ganho, né? Qual vai ser o valor total do sinal ao final desses vários blocos, desses vários sistemas que ele passou, né? Então, foi o que aconteceu aqui, ó. Então, existe uma unidade que a gente chama de dBr. Não, é como se você viu o dBm. O dBm é a potência com relação ao quê? Uma potência de quanto? 1 miliwatt. O dBw é uma relação à potência de quanto? 1 watt. O dBu é em relação à tensão de quanto? 0,775. Entendeu? Então, o BBR, na verdade, igual do sonoro. Sonoro é dB-SPL, né? Existe o da antena, vou falar um pouquinho aqui. A antena é dBi, ele é uma potência comparativa a uma antena isotrópica. Existe o DBD, o DBD é relativo à antena de polo. Então, a unidade dB, ela normalmente, muitas vezes, é usada como uma forma comparativa entre duas, como se fosse um parâmetro de referência, como se fosse um ponto de referência, né? Para outras coisas que vão ser comparativas a ela, como no caso do efeito sonoro, né? Ou seja, som zero, é o 0 dB-SPL, né? de intensidade sonora. Enquanto que aí você vai entender que 6 dB representa tanto, né? Vai aumentando de acordo com cada uma dessas unidades relativas, né? Então, cada uma delas, SPL, I, dB, ou D, né? O antena de polo que a gente vai ver aqui, são unidades relativas a um ponto de referência, ou seja, uma unidade de referência. Então, aqui o nível relativo do